e a secretária executiva do CMDCA levou o multimídia lá para o Burdim, ao invés de deixar aqui, mas daqui a pouco já resolveremos. Enquanto isso, vamos dando início, então. O Valtenir encaminhou ali no chat a lista de presença para assinatura. No presencial, aqui estamos eu, Renan, do SMS, Franklin, Sociedade Civil, Nossa Senhora Aparecida, Gerar, nome, desculpa. Gertrudes, a Vera, pelo Conselho Regional, pelo CRES, e a Karina pela Guarda. Beleza? Valtenir, podemos? Sim, já tem quórum, senhor presidente. Obrigado. Então, instalado o nosso quórum, começamos pela nossa aprovação da pauta. Então, item 1, resolução CMS ad referendo 24/2025, que trata de uma emenda à AFA. Ofício, item 2, 328625, plano 2025 para o GD-PBF 3%. Item 3, ofício SMS 490925, solicita o uso do veículo Gol do CMS. Item 4, constituição de grupo de trabalho. Item 5, ofício SMS 634325, reanálise do plano de trabalho e plano de aplicação da organização APAI. Item 6, ofício SMS 7005, plano de trabalho, plano de aplicação, emenda 98 da Caritas. Item 7, SMS ofício 701125, plano de trabalho e aplicação 4424, também da Caritas. Item 8, ofício SMS 720625, plano de trabalho e aplicação da emenda 524, também da Caritas. Item 9, parecer da Comissão de Avaliação e Discrição sobre solicitação de inscrição como entidade de organização de defesa e garantia de direitos exclusiva ou preponderante de assistência social da organização Famílias Unidas pela Trissomia 21, CNPJ tal. Item 10, parecer da Comissão de Avaliação e Inscrição sobre solicitação de inscrição como entidade de organização de atendimento exclusiva ou preponderante da assistência da organização Associação Poço de Jacó, CNPJ tal. Isto posto, Valtenir, só sobe ali um pouquinho para mim, obrigado. Nós, enquanto Secretaria de Assistência, tínhamos pedido a inclusão do item 4 como constituição de grupo de trabalho, mas eu vou pedir a retirada dele de pauta, eu vou levá-lo para uma comissão específica a definir ainda. Estarei encaminhando o ofício também, no momento oportuno, que não será agora. Então, eu peço só a retirada dele de pauta. Os demais conselheiros e conselheiras, alguma consideração, por gentileza? Não havendo considerações, coloco em aprovação. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado. Chegou dentro do andamento da pauta. Então, relatos da Secretaria Executiva, por gentileza. Eu compartilhei a tela para facilitar, porque eu vou ter que alterar entre documentos e para não demorar muito. Eu vou fazer hoje, tomar um pouquinho do tempo da reunião para fazer um relato da Secretaria Executiva. Como todo relato não se submete à discussão, enfim, daí cada comissão, a mesa diretora ou individualmente cada um se achar necessário algum encaminhamento que faz na sequência do funcionamento do próprio Conselho. O primeiro relato em relação ao acesso, né? Todos os documentos públicos do CMS estão disponíveis no Drive, numa pasta pública.
o link já é bastante divulgado, mas aqueles que eventualmente não conseguem encontrar, lembrem que está na descrição do grupo do WhatsApp. Então, se você lá clicar no grupo ao qual você faz parte, né, os representantes aqui, vai estar na descrição do grupo o link, basta copiar e colar no navegador que vai ter acesso. E eu destaco que lá, além da normativa, né, que a gente tem as resoluções e as atas, tem também informações sobre a inscrição e a normativa, e na pasta vários tem um arquivo, uma planilha com relação de todas as resoluções publicadas que eu consegui levantar, desde 2005, por aí, até aqui. Então, também dá para fazer uma pesquisa na planilha, eventualmente, de algum assunto, alguma temática que queira encontrar. Além, na pasta vários também tem a composição atual do CMS e o calendário de reuniões. Eu coloquei ponto 0 aqui porque eu já tinha, enfim, preparado alguma coisa e me recordei disso. O 1 é lembrar que a Resolução 76 de 2021 estabeleceu no artigo 26 que as entidades e organizações de assistência social, bem como os serviços, programas, projetos e benefícios assistenciais já inscritos, terão prazo final para sua adequação ao disposto na presente resolução até 31 de dezembro de 2022. Vencido o prazo estipulado no CAPT, não ocorrendo adequações, as inscrições serão canceladas. Então, passou 2 anos e meio do prazo para adequações, e não houve, por parte da Comissão de Avaliação e Inscrição, qualquer reavaliação das inscrições vigentes à época, tendo essa secretaria já mencionado algumas vezes diretamente aos integrantes da comissão, bem como em reunião plenária do Conselho. Essa resolução 76, inclusive, que ela é uma alteração, né, uma substituição da 01/2021, eu tinha preparado um roteiro de análise dos pedidos de inscrição, ponto a ponto daquilo que a resolução vem colocando, que, na verdade, mais repete a resolução 14 de 2014 do CNAS, né? Mas de forma assim, de ter uma... São considerações, não é uma lei, tem que seguir aquilo lá, mas é um fundamento do qual os representantes podem consultar e ver se aquilo que encontraram na documentação que é oferecida pela organização, se ela está adequada ou não está adequada. Tipo, a atividade principal, onde que busca, o que é a atividade principal, qual é a natureza da entidade, o que o decreto federal fala em relação a expressamente constar nos atos constitutivos, quanto missão. Então, coisas assim que é o roteiro que, inclusive, eu acho que deve ser seguido para quando a apreciação, né, do deferimento ou indeferimento de solicitação de inscrição, porque é o fundamento do qual vai justificar, digamos, vai dar o embasamento para o Conselho decidir. Além disso, a Secretaria fez um levantamento em relação ao histórico documental de aprovação de inscrições no CMAS e encontrou divergência entre as resoluções de aprovação e da lista de inscritos, onde pode ou não ser observado a modalidade aqui, né, atendimento, assessoramento, defesa e garantia, o tipo de inscrição, seja de serviço, programa, projeto, benefício, e a caracterização, se ele é de proteção social básica, especial, bem como eventual omissão ou dubiedade, se a inscrição é de entidade de assistência social exclusiva ou preponderante, ou somente a inscrição do programa. Então, eu fiz esse levantamento inicial, e ele foi compartilhado com as OSC, na tentativa de confirmar os dados, bem como de obter eventual comprovante de inscrição junto aos arquivos, né, da organização, com o objetivo de tais informações pudessem constar quando da emissão do comprovante de inscrição. Nós temos uma planilha no Drive do CMAS que permite a emissão do comprovante de inscrição. E alguns dados desses são interessantes constar lá, porque dependendo de onde você encaminha o comprovante de inscrição, é solicitado uma coisa ou não. Então, quanto mais completo a gente poder deixar o comprovante de inscrição, melhor vai ser, né? Então, eu fiz esse levantamento, foi submetido às organizações, teve um retorno das informações, e aí eu fiz um pequeno histórico aqui, vou pegar o primeiro só como exemplo, né? Lá está na nossa planilha, o número de 25, atendimento, albergue, a data e número data de registro da inscrição, na época era registro ainda, né? Desde 2014 não se utiliza mais registro, e sim inscrição. A resolução última que a gente tem em relação a isso, e se houver ou não uma resolução de cancelamento. Então, veja só, não sei se está visível, posso aumentar um pouco mais aí. No caso do albergue, né? Então, ó, teve registro inicial no CMS no ano 2000, salvo prova em contrário. A informação encontra-se no arquivo digital do CMS, porém sem data inicial, constando somente a data de vencimento de 25 de abril de 2002, e com o número de registro 020. Dados de outros certificados emitidos pelo CMS 97 constam a validade de 2 anos, levando a crer que ao menos em 2000 o albergue já estava registrado. Não foi encontrado resoluções do CMS em arquivo ou mesmo publicações em diário oficial do município antes da resolução 13 de 2012, com número de inscrição 25.
Então, eu fiz uma pesquisa também nos diários oficiais, ano a ano, entende, conforme as datas que a gente tinha numa planilha, se encontrava a publicação de uma resolução. Alguns foi possível encontrar, outros não. Algumas as OSC, né, forneceram cópia, e aí eu atualizei as informações, enfim. E aí, nessa pesquisa, entende que, na verdade, a gente encontrou algumas divergências em relação à publicação de resolução e o que tinha de planilha de inscritos como entidade. Às vezes, a resolução lá está inscrevendo o programa, né, o serviço, e aqui no arquivo de controle de inscrição no CMS estava como se a entidade fosse uma entidade de assistência social inscrita. Então, essa revisão das inscrições no CMS já passou o tempo, mas ela entende, quando é possível, é necessário que seja feita. Para que a gente não tenha comprovantes sendo emitidos do Conselho de forma contrária ou em desacordo com aquilo que está efetivamente inscrito. Então, a comissão teria que se atentar para isso. Passando ao ponto seguinte, né, durante o período da conferência, no dia anterior, a Secretaria se reuniu com o presidente do Conselho, com o diretor da Vigilância Assistencial e a diretora de Proteção Social Básica. Foi discutido naquele momento a questão dos arquivos dos relatórios, né, as planilhas dos relatórios online do Serviço de Convivência, os quais, com a aprovação do CMAS, foram aprovados, né, foram modificados, com interesses aí do órgão gestor. As modificações propostas e aprovadas pelo CMS resultaram, ou vão resultar, né, em novos arquivos. E, diante desse fato, comuniquei à mesa diretora anteriormente, e no dia da reunião, que isso resultará na perda de vínculo de formas que totalizam as informações do plano de ação e relatório de atividades ao CMS, bem como de tabela com o controle de quem enviou os relatórios no prazo. Lá na reunião, então, convencionou-se que os arquivos do Serviço de Convivência e também do Mundo do Trabalho, que são os dois que estão online hoje, seriam transferidos à propriedade do CMS para a Diretoria de Vigilância Assistencial, o que já depende-se do disposto na resolução do CMAS. Quanto às planilhas de totalização, se for de interesse da comissão e avaliação, a inscrição, as mesmas devem ser gestionadas junto à Diretoria de Vigilância Assistencial. Então, assim, a resolução 76 fala da apresentação dos relatórios mensais à vigilância socioassistencial e ela vai compartilhar com o CMS informações. Então, por isso que a propriedade dos arquivos, uma questão de gestão, de modificações eventuais, foi passado para a própria vigilância. As organizações alimentam, né, aquele arquivo dentro do drive da vigilância assistencial e ela compartilha com o CMS as informações que são de interesse. Muito do que tem lá, as informações são de interesse da gestão, né? Perfil do usuário, idade, etc. Que para o Conselho, é claro, toda a informação é válida no planejamento da política pública. Mas no dia a dia, na gestão, seria mais interesse do órgão gestor. Quanto ao Conselho, interessa mais, é claro, o plano de ação e o relatório de atividades, né, conforme o planejado. Então, são duas abas que têm interesse, dos quais eu tinha feito um terceiro arquivo, digamos, né? Totalizando todos os planos de ações de todos os serviços de convivência, né, como exemplo, ou todos os relatórios de atividade, algumas informações, é claro, porque não tem como você compilar todas, no sentido de que algumas informações mudam de local, então, só aqueles que são, digamos, posição fixa naquelas tabelas é que foram... Então, esse relatório vai perder o vínculo, eventualmente. Mas aí fica a critério, porque a comissão também pode olhar individualmente cada planilha dessa, entende? É um dado a mais, digamos, a totalização, mas não é um dado essencial para o Conselho fazer o acompanhamento e monitoramento das organizações inscritas. Aí, com o relato de sobrecarga do trabalho da Comissão de Financiamento, né, na última reunião que a gente teve, essa Secretaria recorda que em 2021 propôs à mesa diretora a alteração do regimento interno, unificando a Comissão do Financiamento e a Comissão da Política e da Assistência Social, pois tem se observado que grande parte dos assuntos depende da análise e parecer das duas comissões, e a prática de reunião conjunta e emissão de relatório único não tem sido uma constante, apesar de já ter ocorrido. Mais recentemente, na mesma proposta, foi sugerido nessa proposta de redação de alteração do regimento a inserção da designação do relator para cada assunto que chega à comissão, de forma que os assuntos não fiquem somente sob a responsabilidade da coordenação das comissões. Então, já lá em 2021 foi feita essa sugestão de alteração, porque a gente percebeu assim, e algumas reuniões vocês vão recordar que tem o relatório da Comissão do Financiamento,
relatório da Comissão de Política sobre o mesmo assunto, entende, basicamente repetindo os mesmos argumentos e as mesmas informações. Então, aqui tinha feito a proposta de unificar, né, esse regimento interno com o decreto, foi feita essa proposta, isso daqui como eu falei, nada do que eu estou relatando aqui é somente um histórico, entende? Pode ser encaminhado, pode ser considerado, pode simplesmente, né, não dizer assim mesmo, mas é mais um lembrete, né, em função das situações que a gente tem observado durante as reuniões, né, do trabalho, enfim, se isso ajuda ou se atrapalha, é uma questão de julgar mérito e os representantes têm que fazer. E aqui, essa última alteração que já foi feita ano passado, né, sugestão de alteração, na verdade, que para cada assunto, então, requerido por terceiros ou iniciado, né, cada comissão temática, será designado um membro para a relatoria, mediante rodízio, cabendo a essas providências necessárias para estudo, análise e elaboração do parecer. Queixas que a Secretaria ouve. O coordenador tem que fazer tudo. Tem que chamar a reunião, tem que garantir presença, tem que olhar o documento e fazer o relatório ainda muitas vezes. Então, talvez, entende, uma alteração atribuindo para cada representante na comissão a responsabilidade que chegou um documento, ele que vai ser responsável por aquilo, talvez desafogue, né? Tire um pouco da carga, digamos, da coordenação. Mas, como eu falei, isso é somente sugestão. E na linha de proposições, também em 2021, aprovou a proposta de resolução para apreciação do plano de trabalho de emendas impositivas, incluindo um desenho de fluxo. O CMS constituiu em 23 para estudo uma proposta com sugestões de melhorias do fluxo. E, por fim, em 2024, né, foi decidido não emitir resolução para articular com a Câmara de Vereadores esse fluxo. Porém, até a data não houve conclusão. A ideia do fluxo não entra no mérito da pertinência ou não de se destinar recursos diretamente a algum serviço, mas busca preservar a competência do CMAS em definir a política e as prioridades, as quais certamente incluem mais ou menos recursos conforme a demanda necessária, a demanda, a necessidade em observância à realidade que se apresenta. Isso é outro tópico também, né, de meio sensível, porque o que a gente tem observado nesse tempo, assim, chega o valor da emenda, as comissões ficam atropeladas para analisar o mérito. Algumas, inclusive, agora menos esse último ano, mas chegavam a sequer estar inscritas no conselho e chegava a emenda. Então, ficava um desserviço, digamos, um tempo perdido da instituição gestionando junto à Câmara de Vereadores a emenda, o vereador fazendo isso, e quando chega no conselho fica inexequível porque sequer a inscrição tinha. Agora chegou algumas com inscrição, mas eventualmente, entende, tem problemas de que aquilo que está inscrito não é aquilo que o plano está se propondo a executar. Então, esse fluxo, na verdade, inverteria isso, né? Teria que ter necessariamente a aprovação do conselho anteriormente do plano de trabalho para depois, entende, a organização correr atrás da emenda. Isso, digamos, já adiantaria o fluxo aí para poder a execução ser de forma mais ágil. Senhor presidente, era esses os relatos, e daí eu deixei alguns links aqui, mas isso é de conhecimento do próprio conselho que já foi, né, tanto a proposta como o desenho do fluxo e as sugestões de melhoria já foram compartilhadas durante as reuniões do conselho. Encerro o meu relato. Obrigado, Valtenir. Por gentileza, se puder voltar ali no item 1. Só vou pedir licença porque eu tenho que cancelar a apresentação da tela para voltar a ser só um minutinho. No item 1 do seu relato mesmo. Perdão. Então, vamos lá. Para a gente poder dar encaminhamento conforme os pontos ali que estão postos, né, e transformarmos os relatos em materialidade. Tá, vamos por partes, só relembrar os 4 pontos. O primeiro ponto, ele tratava da reavaliação. Tá. Desta forma, a comissão propõe, ou melhor, antes de fazer a proposição, abro a comissão de avaliação. Há alguma sugestão de encaminhamento frente ao relato da Secretaria Executiva? Toda essa análise, na verdade, a comissão foi, né? Deve ser grande de pessoas. Temos representantes, só que não há participação. Sempre os mesmos. Né? Talvez se a gente pular lá para o item 3, que seria a junção dessas comissões, aí seria algo a se pensar. E daí a gente teria uma ampliação de pessoas que participaria e a gente poderia criar uma agenda relacionada a isso.
Tá. As duas só, né? Duas comissões. Não, Políticas- Não dá certo. Mas assim, enquanto não houver a participação de pessoas nessa comissão, com as questões mensais que aparecem, a gente já carece de pessoas para participar, porque sempre é os mesmos, Até né? agora Que a dirá. gente não conseguiu ainda fazer avaliação nem das governamentais. A gente tem trabalhado só o que aparece, né, respondendo as não governamentais. A gente entende que é uma necessidade, só que, de fato, a gente não consegue. Né? Sempre são 2 pessoas, 3 ali quando segue a agenda, e já tem as questões que vão aparecendo, as solicitações de inscrições que tem que analisar, enfim. Tá. Então, frente ao relato da comissão e a proposta de encaminhamento ao item 1, a gente faça novamente, oficia todos os órgãos, todas as representações governamentais e todas as representações da sociedade civil, acho que são as 2 que estão faltando, ou tem mais de alguém, mas é mais sociedade civil Geralmente é só a sociedade civil que está presente? E a Vera, que é da administração, né? Tá. Não, tem que dar nome ao boi, gente. A comissão teve essa alteração, que antes tinha uma membra que era de uma outra secretaria que foi extinta, daí teve a exposição, também não houve a participação. O Pós-Habita, que é membro, também não consegue, porque eles também estão... Tá, então vamos lá. Então vamos oficiar, pelo que a comissão está relatando, os membros governamentais, correto? Sim. Tá. Então, Valtenir, vamos oficiar os membros governamentais da comissão, falando da importância dos trabalhos e que a ausência está dificultando o andamento das atividades do conselho. Primeiro andamento, pode ser? Segundo ponto, a gente poderia tentar criar um plano para a gente começar essa avaliação de trás para frente, colocar uma meta de 1 ou 2 por reunião da comissão, e aí a comissão vai analisando os mais antigos até chegar nos mais novos, pode ser? Legal, bacana. Perfeito. Só olhar o chat aqui se alguém escreveu algum comentário. De todos, menos o meu. Aquelas organizações que o Valtenir falou que tem aquelas organizações que tiveram inscrição lá atrás e que nunca buscaram renovação, enfim, existe um histórico de pedidos ali que organizações que escreveram, que a gente precisava de um posicionamento. Olha, não existe mais, enfim, dá baixa, dizer assim. De 2 anos. Renan, nem é isso, Renan. Perdão. Os que nós temos controle de inscrição hoje estão funcionando, entende? Os antigos já tiveram cancelado, enfim, na época. O problema aqui temos aquele quadro, aquelas 10 ou 15 que nós temos. Entre essas 10 ou 15, existe divergência em relação ao que foi aprovado no passado, algumas, né, não são todas, por isso teria que rever, e aquilo que está efetivamente sendo emitido como comprovante. Então, realmente está inscrito como entidade ou não, ou é só o serviço? Isso que a comissão tem que se deparar documentalmente e verificar. A outra situação é olhar com base na resolução 76 de 2021, por exemplo, vamos pegar a Guarda-Mirim, como exemplo, me permita, a Karina. Vai lá pegar o estatuto. No estatuto da Guarda-Mirim consta isso, aquilo, que a resolução está dizendo que tem que constar? Ela só vai apontar a comissão, entende? Olha, não consta. Vai caber à Guarda-Mirim, no caso, entende? Alterar ou não alterar, conforme o interesse dela. E não alterando e a comissão avaliando que aquilo é exigência, né, para manter a inscrição, aí o encaminhamento correto seria cancelar aquele tipo de inscrição. Ele tem que fazer esse confronto documental, entende? Entre o que existe no Conselho e a resolução 76. Ok, perdão. Obrigado, entendi. Jackson, fala mais alto, só por favor. Sei da importância da necessidade, mas eu acho que também precisa verificar a questão dos serviços governamentais, né? Porque não é a última vez que foi falhado. A gente não está dando conta. Todos os últimos 3 anos só foram focados nas organizações. Não Tá. foi feito, porque não teve tempo hábil e também pode, se não me engano, acho que não chegaram. Tá, então vamos mudar a sugestão. Acho que a comissão poderia fazer um plano de ação sobre essas avaliações. Pega uma dessas atrasadas, pega uma GOV que não foi feita, pega uma a cada mês e faz uma de cada, pelo menos, para a gente dar conta um pouquinho, sei lá, vai levar um ano e meio, mas pelo menos anda com um pouquinho de cada coisa que não está sendo feito. Cabe mais acho, um plano de ação da própria comissão do que uma atuação do conselho em si. Mas acho que essa
questão de reforçar a Participação. comissão é fundamental, né? E tem que haver algum critério, não participando, né? Que nem existe dentro do... Existe os 3, né, ausências. Ausências não troca a secretaria, Sim. né? Por alguém que queira participar, né? Além disso, gente, uma coisa que eu tenho notado aqui no CMS, acho que a gente precisa pensar algumas dinâmicas ainda dentro desse item que o Valtenir apontou, das comissões. Eu sei que todo mundo tem muita coisa para fazer, dependente se é organização da sociedade civil, se é governamental, enfim, mas pensar em aumentar ou em 2 dias de reuniões da comissão ou em 1 dia inteiro, para dar conta das pautas. Financiamento, políticas, inscrição, tem muita coisa, só que a gente precisa dar conta. Infelizmente, esse é o ônus de estarmos nos conselhos, né? E para todo mundo, todos os conselheiros e conselheiras. Então, a gente repensar a dinâmica das comissões, ser 2 manhãs, 2 tardes, um dia inteiro, para a gente poder dar conta de todas essas pautas. Né? Na teoria seria legal, mas na prática, na atual composição que está tendo de um único período durante o mês não há participação, calcule 2. Calcule 2. Não. E assim, nós já tivemos uma experiência no conselho passado que a comissão se dividiu em 2, tipo, titulares e suplentes, e cada um ficava para dar conta disso, de analisar os planos, tanto GOV quanto não GOV, entendeu? E aí Se tiver... Tá, mas ó, essa é uma a gente não consegue contar. Sim. Não, acho assim, a primeira solução é fazer o contato, estamos fazendo. Só que a segunda é repensar o fluxo do trabalho das comissões. E aí, vou dar um exemplo, eu e o Jackson íamos para o Conselho Estadual, para o CEAS, a gente ia dar conta de tudo que estava lá, passava uma semana em Curitiba. E a mesma coisa para o Conselho Municipal. Se a gente tem que passar uma semana para vencer a pauta, gente, infelizmente, a gente tem que passar uma semana para vencer a pauta. É isso. Então, assim, vamos... Se caso der resultado, né, esses ofícios que vão ser disparados e, de fato, as pessoas participarem, nós, enquanto comissão, podemos se utilizar, porque a gente está trazendo de algo que é individual de cada um, né? Às vezes eu consigo, a Vera não consegue, quem vai se integrar à comissão também não consegue, mas aí a gente traz uma questão sobre isso, né? De que forma que vamos estar fazendo com que isso seja possível, essas avaliações, enfim. Tá, então vou voltar ao encaminhamento. Primeiro, o ofício, então, aos governamentais membros da comissão, falando da questão do trabalho, enfim, como já relatamos. E o segundo, eu vou inverter, então, vou pedir à comissão que apresente um plano de trabalho sobre isso, e aí vocês decidem. Perfeito. Só que, assim, eu entendo a questão da falta, mas a gente não pode esperar estar composto para resolver. Né? Esse é um detalhe importante. Quem falta tem a sua responsabilidade, vai sair do conselho, vão fazer o pedido, enfim, vai cair por questões de falta, mas não há como a gente esperar o conselho estar composto, ou a comissão estar composta, para poder resolver. Ok? Conselheiros, conselheiras, todos de acordo? De acordo? Bom, então item 2, Valtenir, deixa eu lembrar qual que era. A questão das planilhas, dos dados. Neste ponto, me ajudem. Algum encaminhamento necessário? Não vislumbro agora. Aí fala que se for de interesse da comissão de avaliação e inscrição, as mesmas devem ser gestionadas para a divisão, né? Para nós, eu não sei, mas para fazer essa avaliação, fazer acompanhamento do trabalho das OSCs, a gente acha importante. Sim. Porque a gente precisa visualizar através das planilhas que o serviço está acontecendo. Sim. Né? Se a gente não tem isso, aí fica mais difícil, né? Sim. A gente vê que a instituição não está preenchendo lá a planilha, o serviço não está acontecendo, já manda e-mail, já se comunica, já vê o que está acontecendo, né? Porque, Sim. E aí, tem umas que a gente manda e-mail e não responde, a gente já, bom, não está acontecendo o serviço, né? Vamos marcar uma visita. Sim. Entendeu? Esse é um instrumento, para mim, importante para essa avaliação. Não, mas eu só queria... Em relação ao serviço. Só nesse sentido, que foi o mês passado, o Valtenir me corrija se estiver errado, na reunião ordinária do mês passado, a vigilância encaminhou ofício falando que a todas as planilhas, aquelas também que eu acho que a comissão da Célia pediu, da Karina,
da questão do albergue, etc., estarão disponíveis normalmente. Só um ajuste ali para ver quem que ia ficar sendo dono da planilha, para tomar os encaminhamentos, gerenciar os dados. Mas quanto a isso, caso a comissão acredite em algum problema, só faz um reforço. Mas a vigilância disse que todas as planilhas estariam disponíveis. É isso, né, Valdenir? Foi esse mês passado? Sim, os arquivos todos, divide em duas assim, né? Do geral, nós temos uma parte que é por e-mail, que é enviado à vigilância, e isso já está compartilhado dentro da pasta, e tem aqueles que são online, ou seja, não são enviados por e-mail, são alimentados diretamente no Drive. Essas últimas que eu estou falando, né, das planilhas online, bom, a propriedade de todos foi transferida, mas essas últimas é que vai perder um vínculo com uma totalização, mas isso, digamos, não perde a informação. Se eu quiser saber, por exemplo, da núcleo criança de valor, quais são os que estão sendo atendidos no mês, eu vou lá na planilha do núcleo criança de valor e vou verificar quantos que atenderam no mês tal, entende? Qual foi o desembolso financeiro, qual foi a ação executada, isso na planilha da entidade vai estar disponível e estar compartilhado com o CMAS, isso não vai perder. A única coisa que eu apontei que pode perder é esse outro arquivo que eu fiz, juntando no criança de valor, sociedade civil, né, o CAI, a APA, que soma de todos os serviços. Talvez seja interessante, talvez não seja interessante para a comissão isso, entende? Mas aí, se for o caso, ela pode pedir que mensalmente também, ou a cada quanto tempo queira avaliar o conjunto do serviço de convivência, o conjunto do mundo do trabalho, peça um relatório com essas totalizações. Pode ser uma saída também. Você? É isso? Então, sem encaminhamento, item 3, a junção da comissão de financiamento e a comissão de orçamento, isso? As duas? Tá, seriam a proposta é todas as reuniões seriam conjuntos? Não, mudar o regimento e juntar as comissões. Transformar em uma só. Porque, assim, eu já participei das duas comissões, tá? Porque a comissão de financiamento e orçamento, a gente acaba se limitando à questão financeira mesmo, né? Não sei se, claro que alguns documentos acabam, né, tendo os dois relatórios, mas não são todas, né? É a minha opinião, não vejo. Não entendi a opinião, mas é para juntar ou não juntar? Não juntar? Mas a comissão de orçamento, ela não fica... Não, mas tudo bem, mas ela não tem menos carga de trabalho que de financiamento? Não seria importante uma mão de obra a mais? Não, de financiamento e orçamento. Tem um porquê de separar. Tem que falar mais alto, já. O pessoal não vai ouvir. Tem um porquê da separação das comissões. Quando juntam-se as duas, tem que cuidar para não justamente dificultar a avaliação. Por quê? Uma pega a parte financeira, outra pega a parte política. Muitas vezes no passado, por mais que estavam separados, ambas avaliavam finança e política. E aí a gente teve que fazer muita fala, muita interpretação e entendimento. Parte de políticas é uma questão. Política do serviço. Parte da financiamento é uma questão de valores. Tá, só deixa eu entender porque eu tô... Em alguns... Só deixa eu entender, fazer uma pergunta besta, mas é porque eu também estou muito tempo fora do CMS. Então, quem avalia a parte da política é a comissão de financiamento? Não. Políticas. Tá. Em alguns momentos houve essa má interpretação das comissões e ambas estavam avaliando. Então, vinham seus relatórios para a mesa, vinham com a avaliação, por exemplo, da política, vinha da avaliação da política e a parte financeira. E do financiamento também vinha a avaliação da parte financeira e da política. Essa foi a interpretação no início. Concordo que em alguns assuntos, os mesmos assuntos, poderiam se fazer sim a mais, mas não todos. Por exemplo, quando vem plano de ação de algum serviço, é só plano de ação, posteriormente vem plano de aplicação. Então, e isso acontece em momentos separados, para as comissões separadas. Concordo? Sim. É essa a dificuldade, e as duas vão avaliar sempre juntos. Aí vão ter o quê? 2 dias sem reunião? Vai ampliar? Entendi. É assim, tem pontos positivos e pontos negativos. Claro, cuidado da forma de avaliação.
Uma sugestão é o Valtenir informar quando o relatório, o documento tiver que ter um parecer das ambas comissões, aí sim se juntar para poder discutir. Mas todas as reuniões... Lá no CEI a gente tinha o fluxo, se ela precisava. Agora eu vou misturar CEIAS com SEDECA, mas acho que o CEIAS fazia separado, o SEDECA fazia junto. Se a comissão precisava, o parecer precisava das duas comissões, no SEDECA as duas comissões avaliavam em conjunto. No CEIAS, primeiro ia para verificar a questão do financiamento e depois para a questão da política. Enfim, aí é um fluxo das comissões. Vocês decidem. Mantém separado, mas acho que tem que ter um fluxo só. Qual que vai ser o caminho das pedras? Vai avaliar junto, vai avaliar uma primeiro, a outra depois, vai juntar as comissões. Esse momento de discutir agora. Tu é do e da política. Valtenir pediu a palavra. Só para não se ater muito, como eu falei, eu acho que não é questão de discutir e resolver agora. As comissões podem avaliar isso, né? Lembrando que essa discussão já foi trazida um tempo atrás. Existe uma dicotomia, sim, existe benefícios e desvantagem, claro, como um todo. Agora, principalmente prestação de conta. Como você avalia a prestação de conta separada? Do ponto de vista financeiro e do atingimento de metas. Ou mesmo plano de ação. Como é que você avalia que aquele plano de ação está correto se eu não sei o financeiro que vai ser desembolsado? Ou vice-versa, entende? Vou gastar 1 milhão, mas para atender 10. Justifica? Porque se eu olho só o financeiro por si, sem saber quanto que vai atender, como vai atender e qual o resultado que vai atender, a minha visão é muito restrita, é muito parcial, né? Mas isso daí já teve tentativas de fazer reunião conjunta. Quando eu cheguei no conselho, inclusive, tinha criado uma comissão que era a comissão mista. Cara, não durou 60 dias, porque ninguém queria se reunir, porque era uma reunião a mais para fazer, para reunir os dois juntos, entende? Além da comissão dele, teria que reunir para aqueles assuntos um outro momento junto com a outra. Aí foi desativado isso, entende? Ficou cada um com a sua. Eu acho que as competências são muito próximas uma da outra, entende? No sentido que eu falei, quando se olha o parte financeiro e olha a metodologia, a ação, não dá para separar, digamos, ferro e fogo, entende? Sempre uma interfere na outra. Mas, assim, são opções, o conselho pode seguir nessa lógica. Agora também não há como você ouvir queixas no conselho que não tem tempo de fazer, ou que a reunião é muito longa, cansativa, porque houve o parecer de um, parecer de outro, sobre a mesma coisa que podia ser junto. Se podia ser junto, por que não fizeram junto? Quais as coordenações tomou, entende, a iniciativa de chamar a outra, olha, vamos fazer conjuntamente essa reunião, porque tem esse ponto de pauta, e a gente precisa do parecer de vocês também, então vamos fazer um relatório só? Bom, são apontamentos que a Secretaria faz no sentido de facilitar. Agora, você também não facilita, entende? Não é que a Secretaria Executiva que vai colocar qualquer empecilho. E última coisa, por favor, na reunião presencial, vem mais próximo do Renan para falar, porque está difícil o som, principalmente aí o Jackson. Jackson, já fiz ele. Já pedi para ele ser menos tímido. Bom, acho que uma saída, lógico que os conselheiros já conseguem identificar, mas acho que quando chegar, então, os planos, quando vem pauta tanto para políticas quanto para financiamento, deixar ali uma forma diferente de marcar, Valtenir. E nisso vai ficar, acho, mais a cargo do coordenador de cada comissão, dos dois coordenadores, coordenadoras, conversarem e pensarem para marcar essa pauta conjunta, se for de interesse. Acho que não vejo outra saída até o momento, outro consenso aqui, outra forma. Não sei se alguém... Fazer o teste. Escutou o Jackson? Fazer o teste. Se as comissões se sentirem confortáveis, ficar mais fácil, tem que mudar o rendimento. E o Valtenir comunicar, né? Quando os documentos têm que ser para as duas comissões, porque às vezes a gente não desconhece, né? Sim. Chega só o documento para a gente não se atém, e a outra comissão também está fazendo análise. Tá. Então, fazemos isso. Eu posso fazer sem problema, não entende nenhum, mas a comissão tem que saber da competência dela, né? E olhar a competência dela e saber qual é a competência do outro, afinal, a competência do conselho como um todo. Mas eu vou fazer um esforço de comunicar as duas comissões para que aquele assunto seja analisado. Ok, então, encaminhado item 3. Vamos ao item 4, que é a proposta do fluxo da questão das emendas, né?
Eu só preciso ler aqui para relembrar, gente. Desculpa. Tem a composição desse GT, quem que era, Valtanir? Ele já cumpriu a função dele, teve o seu tempo e deixou o trabalho, né? A sugestão de melhoria, ele se encerrou com isso. Depois disso, a própria vice-presidente atual assumiu a responsabilidade delegada pelo Conselho de gestionar junto à Câmara de Vereadores essa articulação de alguma coisa conjunta, né? Suzane pode até informar com maior propriedade, mas houve a constituição, inclusive, de uma comissão lá na Câmara de Vereadores para regular esse fluxo aí. Suzane? Então, foi no final do mandato da legislatura passada, foi constituída uma comissão especial, né, entre os vereadores, porque também seria a única forma de ganhar essa visibilidade lá dentro, senão, sem uma comissão constituída, a gente não conseguiria andar, né, evoluir com esse processo. Só que aí teve a troca, né, do mandato, e para este ano, né, eu estive conversando com o Rafael, da Diretoria de Projetos, da Secretaria de Assistência, né? E a gente já fez 1 ou 2 reuniões. Não sei se o pessoal está acompanhando. O governo do estado, ele também fez um programa de emendas e ele está se dando via a plataforma Sistag. As entidades interessadas estão cadastrando seus projetos na plataforma Sistag e esses projetos serão todos validados anteriormente nessa parte técnica e, posteriormente, cada entidade vai atrás dos deputados para conseguir o recurso para aquelas emendas, que é o que mais ou menos pretende-se também para a Foz. E nesses diálogos com o Rafael foi justamente esse, né, de uma plataforma de projetos para facilitar também esse trâmite. Aí eu não retomei mais com o Rafael, ele saiu de férias também, vou estar retomando com ele, ver, o município parece que já estava atrás dessa plataforma, né, que vai facilitar não só as emendas, mas também todos os outros formatos de parceria do município, né, ver se já andou isso, porque daí seria uma forma bastante concreta também para a evolução desse fluxo, né, uma plataforma para inscrição de projetos e programas, de projetos para captação de recurso. Eu vou verificar, ele voltou de férias agora, vou verificar como é que tá, eu sei que já estava bem avançado, mas não sei se já conseguiram contratar uma plataforma. Ok. Obrigado, Suzane. Então, ainda delegamos a nossa vice-presidente esta pauta? Continuamos assim? Pode deixar, eu dou continuidade daí com ele, e não tendo uma previsão concreta para esse ano, a gente retoma lá na Câmara da forma manual mesmo. Tá, perfeito, então. De acordo? De acordo? Todo mundo? Online, presencial? Bom, então, obrigado, Suzane. Valtanir, vencido os informes da Secretaria? Informes da mesa diretora. Eu vou fazer no item 1 de pauta ali, que é o ad referendo. Não sei, Suzane, algum informe? Não, nada. Obrigado. Do órgão gestor da assistência, também não temos. Comissões, grupo de trabalho. Eu não sei, eu tentei no grupo da comissão sobre os pareceres, parece que não foi colocado na pasta. Como proceder neste momento? Faz a leitura por aqui, como que valida? Me expressei bem? Ela falou que não deu para colocar na pasta do Drive Não, os pareceres. E daí ela quer saber como funciona. Se a gente pode ler só aqui, que eu acho que o Altamir não vai ter. Ele falou que não pode receber por WhatsApp. Mas é relato ou parecer? É parecer. Quais são os pareceres das emendas? Quais são os pareceres, Célia? Da Caritas, eu não sei se da Caritas foi colocado, né? Mas da PAI, que hoje que a conselheira enviou para nós, então não conseguimos colocar na pasta, no Drive, da PAI. Tá. Não é esse 5... Desculpa que o fluxo ainda... Estou me adaptando ao fluxo do CMS. Não é esses pareceres do 6 ao 8.
Do 5 ao 8. Obrigado. São? Então, a gente vai por ordem ali da pauta, pode ser? Célia, é algum que não está na pauta? Não, são esses que estão na pauta. Ok, tá, ok. Então, seguimos então ali com a nossa pauta. Obrigado. Então, item 1 da nossa pauta, resolução CMS, de referendo 24/2025. O que acontece? Logo após a nossa última reunião, entrou para nós, dentro de estruturas suas, um novo sistema do governo federal, que teve como prazo dia 22, que foi domingo, o prazo para adesão das emendas. A live de lançamento do sistema, se não me falha a memória, foi no dia... Só conferir a agenda aqui. 19. Então, dia 22 encerrou o sistema, live de lançamento, o prazo, e a live de lançamento foi no dia 19. Eu, Suzane, Valtenir e Rafael, conversando até as meia-noite ali desse dia, para tentar resolver o problema, e a gente tentou achar uma solução, que foi o seguinte: como a emenda da AFA chegou após a nossa reunião, e é só para fazer adesão, como foram feitas as outras duas, nós pensamos já passa a palavra, Suzane, por fazer o ad referendo. Então, faz o ad referendo, faz a adesão, não prejudica a organização, consegue captar. Porque, lembrando, a emenda da AFA, ela estava com 50 mil para a AFA, 50 mil para a outra organização que não tem inscrição, registro no conselho. Só que dentro do sistema, o que acontece? Ela está dentro da mesma programação. Ela é uma linha só dividida em duas. Se eu colocava no sistema, enquanto parecer do conselho, aprovado para a AFA, eu estava aprovando também a outra organização. Se eu colocava reprovado para outra organização, eu também reprovava da AFA. Então não tinha como conseguir. Dito isso, foram arrumar a programação. Colocaram, a emenda foi ajustada em 100 mil para a AFA. Só que não excluíram a outra organização. E continuou o mesmo problema dentro do sistema. Então eu não conseguia dar o procedimento. Pensei, bom, vou aprovar e depois a gente justifica qualquer coisa. Lá na parte de baixo, que era a quarta etapa, pedia data da reunião, número da ata, conselheiros e, enfim, não tinha como a gente chamar de referendo, em resumo. Quebramos a cabeça, enfim, etc. Não chegamos a Suzane fez a articulação com o deputado, o Rafael conversou também com o pessoal do sistema. O que nós temos de informação até agora, que foi prorrogado até o dia 26, se me falha a memória, e aí nós temos esse ad de referendo, que foi feito pela mesa, dando o ok à adesão dessa emenda. O que a gente traz? A gente traz para a aprovação do Conselho, a adesão dessa emenda da AFA, aprovando esse ad de referendo. Se realmente o sistema estiver já corrigido, hoje a gente já consegue fazer a adesão nele como uma aprovação, com data, por nome de conselheiro, etc. Porque tem que selecionar a cada aprovação todos os conselheiros que estavam presentes na reunião. É bem mais... É fácil, mas é bem detalhado. Eu acho que era isso. Suzane? Não, é exatamente isso, né? Como a gente estava falando aqui, o que nós pretendemos fazer a nível de município, né? O governo federal agora ele traz, através do sistema do Estruturas Suas, né? Essa vinculação da indicação de emenda dos deputados federais dentro desse sistema para ser referendado pelos conselhos municipais. Então, isso já vai fazer com que diminua o índice de emendas inexequíveis também. Porque, veja, um deputado tinha pretensão de encaminhar para uma OSC que não tinha registro no conselho. Então, a emenda nem encaminhou. Claro que daí segurou outra emenda que ele indicou na mesma linha, né? Mas, assim, eu acho que já é um grande benefício, porque, posteriormente, né, o conselho dando esse aceite ali, tudo dando o seu parecer, aí a entidade vai apresentar o plano para o conselho, para a celebração de parceria e tudo mais, tudo mais. Mas aí já não tem mais como ser inexequível, né? A menos que seja apresentado objeto que difere do que está inscrito e registrado no conselho, né? Então é só fazendo esse adendo aí que, assim como o governo estadual, o governo federal também avançou bastante nessas questões das emendas, né? O que a gente também pretende fazer aqui no âmbito do município.
Só reforçando, né, o processo foi bem atribulado. Nós tomamos conhecimento da estrutura sua, se me falha a memória, no dia 17. Dia 17 a gente conseguiu a assinatura do secretário, do prefeito, as vinculações aos sistemas para conseguir fazer todo o procedimento pertinente. Esse é o ad referendo, o Valtenir está projetando ali. Então, resolve artigo 1º, referendar a resolução ad referendo 24/2025, que aprovou a programação 41, final 01, elaborada e inserida pela Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, Paraná, no sistema Estruturas SUAS, disponibilizado pelo MDS, conforme o ofício 7548/2025 da Secretaria de Assistência Social e seus anexos. Artigo 2º, a programação trata-se de emenda parlamentar federal no âmbito da ação orçamentária 219G, estruturação da rede de serviços do SUAS, sendo programação número tal, emenda individual tal, unidade beneficiária, associação Fraternidade Aliança, valor total R$100 mil, GNT 3, custeio. Artigo 3º, esta resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do município de Foz do Iguaçu. Aos conselheiros e conselheiras, para apreciação, alguma consideração? Não havendo considerações, coloquem em votação. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado. Item 2 da pauta, ofício 3286-25, SMS, plano 2025 para o GD-PBF 3%. Então, nós gostaríamos de apresentar uma proposta baseado no Plano Municipal de Assistência Social, cruzando também com o plano do NUMEP, cruzando também com as prioridades da conferência para a capacitação dos conselhos. Então, hoje, a gente não apresenta a proposta ainda, mas apresenta só a indicação da utilização do IGD 3% para as capacitações. A partir disso, a gente vai montar a proposta de capacitação, traz para o conselho aprovar e fazer as considerações e assim julgar pertinente. Vou fazer a leitura ali em cima, Valtenir, se puder só subir ali, eu leio ela por completo. Artigo 1º, aprovar o plano de aplicação do Índice de Gestão Descentralizada, IGD-M, referente aos 13% do Conselho Municipal de Assistência Social, CMAS, para o ano de 2025, no valor de R$ 31.932,40, conforme plano de aplicação no anexo 1. Artigo 2º, essa resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Município. Anexos. Se puder dar um zoom, Valtenir, por gentileza, ali nessa parte do anexo, agora está um pouquinho menor. Obrigado. Então, a natureza do recurso. Custeio, a descrição, contratação de pessoa física ou jurídica para capacitação, o objetivo, capacitar os representantes dos membros do CMAS e de organizações de sociedade civil, bem como de organizações de usuários ou grupos de usuários para o exercício do controle social, seja em atividades realizadas no município ou fora dele. Então, bloco da gestão, uma unidade, valor unitário R$ 31.932,40. Feito isso, ficamos com o compromisso de trazer oportunamente o plano, o projeto detalhado, discriminado, com as informações. Quem estará à frente dessa pauta para a capacitação será a chefia de gestão do trabalho, capacitação permanente e regulação do SUAS, na pessoa da Luana, então que vai estar propondo, pensando nesse desenho. E é isso, gente. Tentar dar andamento a esse recurso que já vem um tempo aí, né, sem execução. Considerações? Deixa eu perguntar, esse valor vai ser distribuído entre várias ações que o NUMEP tem ou é só para uma capacitação? Não, não é do NUMEP, é para o conselho, né? A gente vai tentar... O que a gente está fazendo? Nós estamos tentando cruzar todos os planos
plano da assistência, propostas da conferência, plano de governo, índice do Tribunal de Contas, plano plurianual. Está faltando um documento, não vou lembrar agora, meu cérebro está devagar ainda hoje. Mas pegar o que é similar em todos e tentar contemplar todos em todas as ações que a gente tem desenvolvendo. Então, se a gente tem uma questão do Conselho de Capacitação para Controle Social, aonde que a gente atinge controle social nos outros documentos, sabe? Para tentar fechar isso, um cruzamento de dados e para tentar monitorar. Hoje à tarde, inclusive, a gente vai ter uma reunião numa proposta de criação, não vai ser para 1 ano nem para 2, talvez 3, talvez 4 anos, para proposta de criação de um sistema para monitoramento de tudo isso, que hoje está em planilhas. Então, assim, não é do NUMEP. A gente vai também aproveitar o NUMEP, pensar em a gente poder englobar todos os anseios, desejos dos gregos, dos goianos, dos troianos e todo mundo nas propostas. Que é legal, né? Porque às vezes a gente tem várias propostas na prova de capacitação e que... Sim, que lá no plano, nas propostas da conferência, nós temos capacitação. Então, vamos tentar cruzar tudo, já atender e otimiza tempo, recurso, etc. Sistema IDS? Fala mais alto, senão volta o nível de restrição de senha por nível de acesso, de prioridade, esse tipo de convênio IDS, vou anotar para pesquisar. Mais alguma consideração, gente? Não havendo, coloque em votação, favoráveis à resolução, permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado. Item 3 da pauta, ofício 4909-2025, da SMS, solicita o uso do veículo Gol do Conselho. Valtenir, se puder colocar o ofício, por gentileza. Está pequenininho, vou tentar ler aqui. Então, prezado senhor presidente, Secretaria Municipal de Assistência Social de Foz do Iguaçu, vem por meio deste solicitar a utilização do veículo do Conselho Municipal de Assistência Social, tendo em vista a inexistência de trabalhos presenciais na sede da Secretaria Executiva do CMS e a baixa utilização do referido veículo. A proposta é que o veículo seja disponibilizado para uso da Diretoria de Projetos do CMS. A utilização do veículo será essencial para o trabalho de controle social desenvolvido pela DIP, com ênfase nas visitas às organizações da sociedade civil que mantêm parcerias com a SMS. Tais visitas são fundamentais para o acompanhamento e fiscalização das atividades dessas entidades, conforme as diretrizes estabelecidas pelo Conselho. Esclarecemos que, embora o veículo esteja lotado na sede da CMS, o mesmo poderá ser utilizado pelos membros do CMS para suas atividades, conforme necessidade, sem prejuízo do trabalho da DIP. A colaboração entre as partes visa otimizar o uso dos recursos disponíveis e garantir a eficiência das ações da fiscalização e controle social. Dessa forma, solicitamos a autorização para a utilização do veículo, assegurando que a manutenção será devidamente garantida pela Secretaria Municipal de Assistência Social, reiterando nosso compromisso com a transparência e eficácia na gestão pública, o bom uso dos recursos disponíveis. Agradecemos desde já a atenção e aguardamos a sua autorização para dar andamento a essa demanda. Então, foi assinado pelo Luciano, pelo Rafael e pelo Alex. Isso posto, nós nos reunimos enquanto mesa diretora, e na reunião da mesa diretora, o André também já estava passando por lá, a gente já conversou com o André, e pensamos numa proposta um pouquinho diferente, que a gente traz aqui até no formato da resolução. Então, vou ler a resolução e depois eu passo a explicar ali. Pode baixar, por favor, Valtenir. Artigo 1º. Aprovar o uso compartilhado do veículo Gol, Renavan tal, com os conselhos vinculados à Secretaria Municipal de Assistência e à Diretoria de Vigilância Socioassistencial. Artigo 2º. No uso compartilhado do veículo, o CMS terá prioridade mediante agendamento, ficando os cuidados e gestão do mesmo a Diretoria de Vigilância Socioassistencial. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação em Diário Oficial
revogando as disposições contrárias na resolução CMS 4122. O que acontece? Já havia uma resolução aprovando o uso compartilhado desse veículo com os conselhos, bem como também outros equipamentos. A ideia, nós debatemos na mesa, foi de compartilhar esse veículo com a vigilância, já devido à utilização nas visitas do CAGEM, todo o processo que é feito de monitoramento, acompanhamento do Bolsa Família, enfim. E aí permanece dentro da sede, mesma forma, prioritário para o CMS, compartilha com os conselhos, e a vigilância, quando puder também utilizar dele, ela utiliza. O André estava passando lá e também manifestou da mesma forma o interesse e a disponibilidade. Suzane, se puder complementar. Foi pensado também nessa atuação da comissão de inscrição, junto à diretoria de vigilância, né? Como a visita às entidades, aos serviços, tem muitas vezes um comum interesse entre ambas, né? Talvez vincular algumas visitas para fazer em conjunto, né? Agendar, fazer talvez um agendamento mensal de visitas em conjuntos entre a vigilância e a comissão, que eu acho que vai enriquecer muito os pareceres, as análises e as visitas em si. Perfeito. Obrigado, Suzane. Conselheiros, conselheiras, considerações? Hoje ele está lá na Bordim. Está no Bordim, mas se der tudo certo, hoje à tarde a gente traz ele tudo para cá. Tudo. Nós aqui também mudou a sede, então a gente está próximo. Seria melhor utilizar. Sim. Não sei quando foi a última vez que foi usado. Não temos ideia. Jackson, você está muito longe. Serviço, diesel, falou. Fala aí, Jackson, repete. Fala mais alto. Ele está mais perto, mas vai falar. Vamos ver se vai ser. Vai. Repete aí. Não, só comentei que ele ficaria mais próximo aqui da sede nova. E utilizando ele, não há desgaste por desuso, ou ficando no sol, não sei qual é a condição dele lá no espaço que está, né, como está, porque faz tempo que não vejo o veículo, então seria bom mesmo botar para rodar aí. Obrigado, Jackson. Melhorou aí? Vou pegar mais perto do Frank. Mais alguma consideração? Tem gordura. Não havendo considerações, coloquem em votação a aprovação da resolução. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado. O item 4 foi retirado de pauta. Item 5, ofício 6343-25, plano de aplicação, plano de trabalho e aplicação da organização APAI. Comissão. Posso fazer a leitura? Por favor. Em reunião realizada no dia 16 de junho de 2025, a Comissão de Financiamento e Orçamento da Assistência Social analisou o ofício 6.343, encaminhado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, que trata do plano de trabalho apresentado pela OSC, APAI, pela emenda federal. Valor total 150 mil, parcela única, período de execução do início de julho de 2025, com término previsto para novembro de 2025. Diante do exposto, o parecer, né, da comissão diante do exposto, a comissão manifesta-se favorável, aprovando com ressalvas para a correção dos termos usados no plano de trabalho apresentado pela OSC. É uma correção de termo apenas, que será o termo usado na assistência social usado no item 4.2 e 4.3. Então, foi aprovado, mas é só com uma ressalva textual mesmo. Ok. Considerações? Eu não entendi. Que tipo de atividade vai ser feita? Perdão. Jackson, fala mais alto aí. Para que tipo de atividade será utilizado? Perdão. Perdi um. Conseguiram ouvir? Desculpa. Será utilizado para outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, material e manutenção de bens imóveis, combustível e lubrificantes automotivos e gênero de alimentação. Principalmente, eles se referem à construção de uma sala de equipe técnica para a equipe do serviço social, para atendimento. Obrigado, conselheira. Serviço Social da PAI levantou a mão. Olá, bom dia, tudo bem? A minha dúvida é,
Foi aprovado com ressalvas, mas a gente tem um prazo para utilizar o recurso. Se for aprovado com ressalva, ele vai conseguir ir para frente, a gente vai conseguir o recurso para fazer a reforma ou não? Que geralmente, quando tem ressalva, a gente fica meio paralisado, né, para dar seguimento no projeto. Comissão, plano de trabalho tem que voltar para vocês? Não. É só uma questão do termo que foi usado no plano de trabalho. Mas dentro da plano de aplicação está correto. Não há necessidade de retornar para nós. Tá, então eu sugiro realmente a não aprovação com ressalva, aprovação do plano, né? Posso explicar? Vai. É que ela usou o termo reforma da sala da assistência social. E é a sala do serviço social, ou do assistente social, ou da equipe técnica, né? Alguns termos em 2 pontos, no item 4.2 e 4.3, que ela usou esses termos equivocadamente. Eu acho que eu deveria... Sim, eu entendi isso, Karina. A questão é que se coloca ressalva, com ressalva a gente não fica paralisado. É só isso, mas eu entendi. Realmente o termo foi utilizado de maneira incorreta ali. Ok. Conselheira Vera? Então, eu acho penso, né, que a PAI, ela tem inscrição num serviço, né, da política de assistência social. Então, esse recurso, ele deve estar atrelado a esse serviço que já está em andamento, né, em execução pela OSC. E aí, sim, tem equipe técnica, né, então, sei lá, melhorar, né, as condições de trabalho da equipe técnica, alguma coisa nesse sentido, né? Mas fazendo esse link direto com o serviço que ela já tem inscrição. Tá. Deixa eu ver aqui a fila por ordem só um pouquinho. Valtenir, depois Suzane. Lembrando que o mérito dessa proposição já foi analisado ano passado. Essa é a resolução, se não me engano, é de abril ou maio de 2024, e que agora veio por causa de alteração de valores. Então, o mérito dela, se é para a entidade, se é para o serviço, foi tudo na época. Lembra que eu comentei no ano passado, o negócio das emendas, a situação da PAI, que 2 a 3 vezes tem que fazer o plano de aplicação, o plano de ação? É essa situação. Então, tem um serviço inscrito, e daí o que se descreve, o que vai se fazer, ficava genérico, ficava entender que era para a entidade como um todo, e não para aquele serviço inscrito no Conselho. Até que foi, e o Conselho aprovou, conforme a época entendeu que seria para o serviço que ele tem inscrito. Então, hoje, não sei se cabe rediscutir mérito aqui, entende? É para aquele serviço e para aquela resolução que foi aprovada no ano passado. É só alteração de valores em função de uma planilha, me parece, que é o engenheiro, né, reavaliou os valores, pelo que eu entendi. Ok. Obrigado, Valtenir. Suzane? Acho que talvez ler o parecer da de políticas ajuda também. Por favor. Então, a Secretaria de Assistência encaminha o plano, né, através do ofício já citado, o valor já citado, projeto Apaiziguando a Vida num Espaço Acolhedor para as Famílias. O objeto, realizar pequena reforma de um espaço na instituição para promover o desenvolvimento integral da pessoa com deficiência, fortalecendo sua interação com a escola, a família e comunidade por meio de um processo educativo, participativo, solidário e inclusivo, bem como a aquisição de gêneros alimentícios para uso do público atendido, assim como a aquisição de combustível para os veículos nas visitas das famílias e de uso da instituição. Meta a ser atendida. Meta 1, aquisição de materiais de manutenção de bens imóveis para uso na reforma. Meta 2, realizar a reforma na sala para um melhor atendimento e um ambiente mais seguro para os usuários da instituição através de serviço de terceira pessoa jurídica. Meta 3, aquisição de gêneros alimentícios para o uso dos atendidos na instituição. E meta 4, aquisição de combustível para uso nos veículos de uso da equipe da instituição. Prazo de execução, junho a dezembro de 2025, conforme o cronograma físico de execução do objeto, serviço tipificado inscrito junto ao Conselho ao Serviço de Proteção Social Especial para pessoa com deficiência, idosa e suas famílias. E aí o parecer, considerando que a entidade se encontra regularmente inscrita no Conselho para o serviço proposto, que o público-alvo está condizente com o serviço proposto e que as justificativas apresentadas para a celebração
do editos são relevantes para a execução da política de assistência social, a Comissão de Políticas emite parecer favorável ao plano. Obrigado, Suzane. Considerando o parecer da Comissão de Políticas, considerando o esclarecimento da Comissão de Financiamento, podemos ali, então, entendendo que não há necessidade dessa ressalva no plano, nos valores da comissão, alterar o parecer para aprovado? Ok? Sim. Então, coloco ainda em discussão mais alguma contribuição? Só como exemplo, desculpa. Esse é o ponto, estava começando antes, sobre a questão de avaliação de parte política e parte de financiamento. Sim. O financiamento avaliou uma questão de política e política não pontuou nada. Sim. Então, estaria correto a sua orientação nesse sentido. Mas, como exemplo, é isso. Entendi. Sim, perfeito. Obrigado, Jackson. Mais alguma consideração? Valtenir, pediu a palavra? Sim, só para aproveitar o momento, e me perdoe, enfim, o pessoal da PAI, a gente sempre acaba utilizando alguém como exemplo e a situação está colocada. Veja que o objeto, entende, de momento algum coloca a questão do serviço inscrito. Então, algumas falhas, entende, que a gente tem que se atentar. E fica muito mais claro, quer dizer, que meu objeto é realizar uma pequena reforma, R$120 mil praticamente em reforma, mas, digamos, se justifica. Mas para quê? Para a execução do serviço tal. Ficaria muito mais claro para o conselho avaliar, entende, que aquele plano de ação e aquele recurso é para o serviço inscrito. Da forma genérica como está esse objeto aqui, eu posso bater o olho sem, né, conhecer nada, digamos que eu sou um ignorante, vai utilizar o dinheiro lá para a PAI, isso não é para o serviço, vai ser um espaço lá na PAI para todo mundo usar. Então, para a gente ir minimizando ou diminuindo, entende, as possibilidades de interpretações errôneas que você possa fazer. Quanto mais preciso, mais focado naquele serviço inscrito, melhor e mais fácil para o conselho encaminhar e depois repor para execução e justificativas, né? Perfeito. Obrigado. Mais alguma consideração? Uma pergunta. A alimentação vai ser utilizada de que forma? A PAI gostaria de responder. Jackson, a alimentação de qual forma que vai ser utilizada? Vai ser fornecida alimentação para as famílias durante as reuniões que estão feitas de maneira mensal. A gente não tem recurso para isso e a gente utiliza recurso próprio e agora com esse recurso vai ser utilizado para fornecer um lanche para as famílias. Obrigado. Mais alguma consideração? Não havendo, coloque em votação favoráveis pela aprovação do plano de aplicação e plano de trabalho da organização Sociedade Civil, a PAI, permaneçam como estão. Contrários, se manifestem. Aprovado. Passamos para o item 6 da pauta. Ofício 7005/2025, plano de trabalho e aplicação da emenda 9824 a Cáritas Foz do Iguaçu. Comissão. Karina vai fazer a leitura. Então, ofício 7005/2025, que trata do plano de trabalho da organização Sociedade Civil Cáritas Foz do Iguaçu. Relatório. Em reunião realizada no dia 16 de junho de 2025, a Comissão de Financiamento e Orçamento da Assistência Social analisou o ofício encaminhado pela Secretaria Municipal da Assistência, que trata sobre o plano de trabalho apresentado pelo Cáritas. Referente à emenda impositiva, eu acho que está errado o número, né, Valtenir? 62, é 98, que eu vi que você colocou ali na convocação, só depois corrigir ali o número da emenda, que foi aprovada pela Câmara de Vereadores. O objeto é incentivar e oferecer assessoria na promoção da cidadania e defesa dos direitos sociais dos grupos a ele vinculados, com foco no apoio aos movimentos sociais, na formação de lideranças e no fortalecimento de estratégias profissionalizantes voltadas à geração de renda no núcleo Secretaria do Cáritas, na região de Três Lagoas. E tem o endereço na Avenida João Ricieri, Maran 54, Centro Social. O valor é de 150 mil, uma parcela única. O período de execução é início em julho
desse ano, no término abril de 2026. A aplicação dos recursos seria para estruturar um espaço comunitário com infraestrutura adequada, incluindo forno industrial, mobiliário e utensílios específicos para atividades de panificação e confeitaria. Meta 2, adquirir e disponibilizar os insumos e equipamentos necessários à realização de cursos e à produção de alimentos, garantindo a qualidade e continuidade das atividades formativas e produtivas. Parecer, diante do exposto, a comissão manifesta-se favorável à aprovação do plano de trabalho apresentado pela OSC Caritas, conforme o disposto na emenda positiva. Tem o parecer da outra comissão também? Sim. Então, como os três, as três propostas de plano, elas conversam, elas têm algumas metas em comum, nós fizemos a análise, né? A Comissão de Políticas fez a análise e identificou o que segue. Tá, você quer que vocês vai fazer as três conjuntas, Suzanisso? Praticamente porque as metas conversam, né? Elas são... Então, acho melhor a Karina ler as outras duas, eu passo para ti, pode ser? Tranquilo. Obrigado, Suzane. Então, se puder ler a 144 e a 5, por favor, Karina. Então, o ofício 7011 de 2025 também é o plano de trabalho da Organização da Sociedade Caritas. Em reunião realizada no dia 16, a Comissão de Financiamento analisou o ofício encaminhado pela Secretaria, que trata do plano de apresentação da Organização Caritas, referente à emenda positiva. A emenda, acho que as três estão com o número da emenda equivocado ali. O objeto é incentivar e oferecer assessoria na promoção de cidadania e defesa dos direitos dos grupos a ele vinculados, com foco no apoio aos movimentos sociais, na formação de liderança, no fortalecimento de estratégias profissionalizantes voltadas à geração de renda da região leste, localizada na Avenida Mário Filho, 1361, no Morumbi. O valor é de 20 mil, uma parcela única, com início em julho de 2025 e término em novembro de 2025. A aplicação dos recursos seria na aquisição de máquinas, utensílios domésticos e equipamentos de natureza industrial para a estruturação da sala de panificação, com o objeto de viabilizar as atividades formativas e produtivas propostas. Diante do exposto, a comissão se manifesta favorável à aprovação do plano de trabalho. Agora a próxima, a 524. Ofício 7206 de 2025, referente à emenda positiva da OSC Caritas. Reunião também realizada no dia 16, pela comissão, analisou o ofício acima, citado, que trata do plano de aplicação da emenda apresentada pela OSC Sociedade Civil Caritas. O objeto é fortalecer e qualificar as ações de assessoramento, garantir e defesa dos direitos desenvolvidos pelo Caritas de Foz do Iguaçu, com foco na inclusão social e no fortalecimento das estratégias de atuação dos indivíduos, grupos e movimentos sociais. A iniciativa será implementada nos núcleos secretarias da região Vila C, Rua Aracaju 42, no Portal da Foz, e no Portal da Foz, Rua Águias 200, no Porto Meira, na Rua Orca, sem número, que é no Ouro Verde, visando a garantir o acesso aos direitos sociais e empoderamento da população em situação de vulnerabilidade. O valor é de 600 mil, na parcela única, com início em julho de 2025 e término em fevereiro de 2026. Resumo da aplicação de recursos por região. No Portal da Foz, será uma montagem de uma sala de atendimento, instalação de ventiladores na quadra de esporte, que é utilizada para a realização de atividades do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, atendendo aproximadamente 100 crianças no contraturno escolar. No Porto Meira, a aplicação a ampliação da capacidade do auditório, criação de sala de informática para capacitação e inserção no mundo do trabalho, e equipagem da sala da Secretaria do Caritas. Na Vila C, seria a montagem da sala de informática para capacitação e inserção no mundo do trabalho, construção de auditório para realização de palestras e formações, a montagem de sala de atendimento do núcleo da Secretaria. E na Casa do Migrante, a aquisição de um veículo de tração mecânica.
Diante do exposto, essa comissão manifesta-se favorável à aprovação do plano de trabalho apresentado pela OSC Caritas. Obrigado, Karina. Suzane? Então, nós fizemos a análise, né? E ao ler os objetivos, ao ler o plano, né, em si, nós fizemos algumas identificações. O objeto e os objetivos, nós identificamos a necessidade de adequação do objeto, objetivo geral e objetivos específicos, à resolução do Conselho Nacional de Assistência Social, número 182, de 3 de fevereiro de 2025. O conteúdo apresentado nos respectivos planos não estavam condizentes com a resolução. O público-alvo também foi pedido uma adequação ao público-alvo inscrito, ao serviço inscrito no SEMAS, como previsto na resolução 182. E também na primeira versão que foi apresentada, faltava a indicação dos endereços físicos, os endereços estavam genéricos por região. A comissão enviou um e-mail para a entidade que de pronto realizou os ajustes e enviou no e-mail da comissão. Foi analisado que as adequações solicitadas foram atendidas parcialmente, pois algumas metas permaneceram descritas e se configurando como atividades de atendimento e de promoção do acesso ao mundo do trabalho, não estando condizente ao serviço inscrito no SEMAS, que é de assessoramento e defesa de garantia de direitos, conforme a resolução 182. Sendo assim, essa comissão manifesta-se por parecer desfavorável aos planos apresentados e orienta a entidade que, caso deseje manter as metas apresentadas no plano, que proceda com o pedido de inscrição para a entidade como atendimento, não de assessoramento, podendo ser os dois regimes, né, ampliando, e de promoção do acesso ao mundo do trabalho, desse serviço, devendo constar todos os endereços que prestarem o atendimento e serviço atualizado na inscrição da entidade. O que acontece? Sempre que a gente tem a inscrição e a gente vai fazer direcionamento de recurso a endereços que não conferem, que não são os que estão lá da sede da instituição, e o benefício vai ser outro endereço, as instituições, elas precisam escrever todos os endereços que vão receber, né? Então, tem que constar lá na inscrição esses endereços. Assim, eu acho que como foi com o serviço de convivência, né? Quando ele foi aprovado nos bairros, a gente orientou, pediu para que a sociedade civil colocasse todos os endereços aonde tivessem serviços de convivência, né? Então, essa questão do endereço é muito importante, está vinculado na inscrição, aonde a entidade presta os serviços inscritos no SEMAS, né? Para aquela verificação da documentação, de alvará, licença, bombeiro, né? Se todos os espaços têm, se todos os espaços atendem. Então, isso aí é importante, a comissão de inscrição também está verificando. E aí a gente percebeu essa questão dos serviços, né? Como fala muito da promoção e realização do curso de panificação, ela desconfigura um pouco do assessoramento e da defesa de garantias de direito. Ela se configura mais como promoção do acesso ao mundo do trabalho. Seria isso. Obrigado, Suzane. Jackson? Desculpa. Teve 4 emendas. Esse parecer é um para todos? 3 emendas. Aí a 3 emendas. política fez um parecer para todos, porque eles se cruzam, e financiamento fez um para cada um. Conselheiros, conselheiras, em discussão? Eu posso falar? Pode. Está dando algum... Célia, está dando algum retorno no seu microfone. Não, eu só estou com o meu ligado. A entidade não tem como refazer com mais tempo esse plano? Mesmo não seja assim, que fique para outra, né, outro momento, a apresentação, a readequação do plano? Célia, pelo que eu estou entendendo aqui, o que a comissão está apontando é que a necessidade... dá para readequar o plano, mas se for manter o objeto que está ali, a organização precisa fazer a inscrição de novo serviço. Entendeu? Então, assim, não sei quanto ao tempo ali, mas a saída seria a organização trocar o objeto por um todo, né? Porque não é a Caritas em si, né? Que vai executar o serviço. Nós estamos assessorando as secretarias da Caritas
para desenvolver esse serviço, para eles assessorar. E não é o mundo do trabalho, de repente usei a palavra errada. São cursos de poder eles, autonomia, essas pessoas poder procurar um novo trabalho, ou se aguentar, se aprimorar, né? Mas não é questão do mundo do trabalho. Jackson pediu a palavra aqui. Não, só uma dúvida, um questionamento só. Fala alto. Perdão, só um esclarecimento. Desculpa. Mas todas as ações, eles estão para compra e reforma e não para execução de ações. São para compra de materiais, reformas, para adequação de espaços e não para execução das ações. Isso não é assessoramento? Só uma pergunta. Eu acho que poderia abrir a resolução 182, Valtenir, eu acho que é importante esse momento de esclarecimento do Conselho do que a 182 preconiza como assessoramento e defesa de garantias de direito, né? Para entender essa diferença do que é atendimento e do que é assessoramento. Acho que o que é atendimento está pacificado, acho que todo mundo entende, é o mais comum, né? Então, essa é a resolução, né, que ela fala sobre... Não sei se, Valtenir, você quer fazer a apresentação? Olha, não sou mais indicado. Até porque essa resolução é recente, eu acho que a discussão de mérito tem que ser assim. O objeto do plano de ação, ele corresponde com o serviço inscrito, com a inscrição da entidade? Pelo que a Célia falou, né? E pelo que você mencionou, e até porque a Karina, leu no relatório, que eu não tive a oportunidade de ver o ato para poder projetar o arquivo, que mandaram agora em cima da hora, não configura, o que elas estão propondo na verdade, construir uma panificadora e uma confeitaria. Ou seja, comprar, pelo que eu entendi, me perdoem se eu estiver equivocado, mas o que eu li no plano que era para montar, na verdade, vamos lá constituir, né? Comprar o maquinário necessário para uma panificadora, uma confeitaria. E essa panificadora ou confeitaria pode ser utilizado para várias coisas. O fato é que, quando eu vou fazer assessoramento, eu não faço o atendimento, eu não faço a coisa, né? Eu assessoro que outros façam. Então, me parece assim que está se invertendo. A Caras pode ser até uma entidade de atendimento, mas aí ela tem que fazer uma inscrição nova, ela tem que enviar a documentação, diz, olha, eu quero ser entidade de atendimento, eu quero trabalhar na preparação, né, dos usuários para o mundo do trabalho, enfim, lá do serviço de convivência, comprar ventilador para uma quadra de serviço de convivência, o que tem isso a ver com o assessoramento? Então, assim, está muito truncado esses textos. Eu acho que a Célia deu a sugestão que pode ser por aí, de retirar da pauta ou fazer desfavorável, e ela pode a qualquer momento enviar de novo o plano, desde que exija tempo hábil, né, para execução. Se o Conselho, digamos hoje, aprova um parecer desfavorável às emendas, não significa que na próxima reunião a Caritas não possa enviar um novo plano, com um novo objeto, para execução daquela emenda, e o Conselho avaliar que está de acordo e assim executar. Eu acho que o mais indicado seria, ou favorável, ou retirar de pauta, enfim, apresentar um novo plano dentro daquilo que a entidade está inscrita, ou que resolva fazer inscrição para executar alguma coisa de atendimento. E também a questão dos endereços, né, gente? Isso é muito importante. A gente tem que cuidar muito dessa questão do CNPJ, ao qual o endereço está vinculado. Eu vou fazer uma atividade em outro endereço. A gente tem que trazer esse endereço para junto da inscrição. A comissão de avaliação e inscrição tem que ter ciência desse endereço para fazer as visitas. A divisão de vigilância também, né, para depois poder acompanhar a execução, verificar se tem um alvará de extensão, se é um alvará de filial, como que é essa vinculação também desses endereços, a sede, a principal, pelas questões também legais, né? Bom, então nós temos dois pontos principais. Fernando, só um instantinho. Como que nosso estatuto prevê núcleos e secretarias, né? A gente não tem essa extensão de CPF, CNPJ. Por exemplo, a Casa do Migrante, a gente responde juridicamente, né, porque eles não têm o CNPJ.
Mas o carro seria para nós, para dar essa assessoria aos atendimentos ao migrantes. As secretarias, nós estamos assessorando, aprimorando serviços em várias regiões. E já tem viés com os CRAS lá, entendeu? De repente, eu solicito, se possível, que eu possa readequar o plano, porque senão acaba devolvendo esses recursos, né? Na próxima reunião, apresentar dentro e passar por uma nova análise da política. Tá. Célia, deixa eu só tentar desmembrar o problema para a gente poder achar a solução, caso tenha. Quanto aos endereços, ponto pacífico deve constar e não há discussão, correto, conselheiros e conselheiras? Inclusive na inscrição no conselho, está lembrando aqui o Jackson. Bom, superado esse ponto, que precisa ser adequado, partimos ao ponto do que se é uma assessoria ou não. E aí eu vou fazer a pergunta. Agora, pela última fala da Célia, eu tive outro raciocínio aqui. Célia, você está dizendo que a organização possui apenas um CNPJ, não possui filial. Aí a minha pergunta vai ser bem direta. Qual é o CNPJ que vai fazer o pão? Não é o CNPJ, as secretarias da Caritas que estará nesses endereços que foi mencionado no plano. Volta a minha pergunta, Célia. Só fecha o microfone. Eu vou voltar à minha pergunta. A gente vai passar, o conselho está aprovando a aquisição de equipamentos, vai repassar para alguma organização que tem um CNPJ. As pessoas que farão esse pão estão vinculadas a qual CNPJ? Da Caritas, queira ou não, assim, eles estarão fazendo cursos para essas pessoas, até ter parceria do SESC, que vai estar tendo esse suporte para qualificar essas pessoas que estão no atendimento, entendeu? No atendimento, estão fazendo aperfeiçoamento, né? Tá, então agora eu vou tentar explicar de outra forma. Então, diante dessa sua resposta, você está me dizendo que o CNPJ, que nós estamos passando o recurso, vai fazer a produção de pães. Independentemente de quem seja, da onde esteja. Vai ser pelo CNPJ, essas pessoas estão vinculadas ao CNPJ da Caritas. A Caritas não tem uma inscrição para realização de promoção do mundo do trabalho enfim, fugiu a outra ali. Então, o que eu estou entendendo é que, desta forma, deve ter uma outra inscrição. Se você me dissesse assim, estamos em parceria com a Casa do Zezinho. A Casa do Zezinho vai fazer o pão, a Caritas vai entrar com a capacitação, grupos, o assessoramento, aí sim nós teríamos assessoramento. Nesse caso, a gente está tendo a realização da atividade. Mas é o SESC que vai estar na parceria para fazer isso aí, para fazer a administração dos cursos. Não é a Caritas está buscando essas parcerias. A mesma coisa do mundo, ó. Vocês estão falando a palavra de vocês. A mesma coisa do computadores. Nós estamos buscando o SESC, para que eles façam essa articulação, a gente está articulando para que possa acontecer esses cursos, tanto do SESC e do Senado. Esqueci o nome da palavra lá, tá? Mas aqui não é a Caritas que vai produzir. Nós estamos articulando, incentivando para que possa ser montado com parcerias para que seja feito a administração desses cursos. Suzane? Daí, Célia, nessa ótica, seguindo aí o que o Renan trouxe, é como se vocês tivessem que ser o SESC. Não entendi.
É assim, vocês teriam que entrar com o assessoramento para a realização do curso, não com a estrutura na estrutura de vocês. Porque a partir do momento que você monta uma estrutura na sua estrutura e passa a oferecer o serviço, você está atendendo, não só assessorando. Entendeu? Aí desconfigura. Por isso que, assim, você pode deixar o plano do jeito que está e buscar a inscrição para o novo serviço, para transformar a Caritas de atendimento, até pensando no futuro, porque se é algo que vocês almejam ampliar e expandir, é importante vocês também terem como entidade de atendimento nessa linha de serviço de promoção de acesso ao mundo do trabalho. Porque daí não só regulamenta o atual plano, como também os futuros, pensando nessas atividades futuras, né? Obrigado, Suzane. Jackson? Só no plano de trabalho foi citado essa assessoramento ao SESC, por exemplo, a essas outras organizações, dessa forma ou não? Ou ainda há uma coisa que é vago, que não tem uma resposta? Se pode acontecer ou não? Tem uma pergunta. Ali no plano de trabalho eu coloquei que nós estaremos buscando, eu coloquei porque estamos buscando a parceria do SESC, mas já um lado positivo, de confirmação que eles estarão fazendo isso. Conselheiros e conselheiras, mais alguma contribuição? Não havendo contribuições, colocarei em votação. Só acrescentando, Renan, agora o conselho devolve para a secretaria, que vai oficiar vocês, chamar vocês, Célia, para daí vocês apresentarem novamente, e dependendo do tempo aí, na plenária próxima, a gente já reanalisa de novo, né? Se vocês conseguirem fazer a readequação, a gente já analisa de novo, né? Quanto à perca de recurso, a gente sabe que até 31/12, o conselho tem que se manifestar para não haver a perca do recurso. Então, quanto a isso, acho que é tranquilo, tem um tempo hábil, né? E aí a gente consegue até a próxima plenária já dar encaminhamento também, né? Aí como mundo do trabalho ou não, ou como assessoria mesmo, né? Sim, mas calma. Tá, gente, só tá vendo uma questão aqui quanto à votação. Eu vou colocar em votação separados, tá? Os pareceres, porque um está como favorável e o outro está como desfavorável. Então, vou colocar em votação separada, votações separadas. Mais alguma consideração? Bom, então, primeiro... Renan, eu acho que não tem cabimento de fazer separado, porque... É porque se eu constar como favorável um, desfavorável outro, entendeu? Não, mas... É igual o sistema do governo, não tem como. Eu acho que aí, Renan, não tem como aprovar o financiamento e não aprovar a política. Não, é isso, gente. Deixa eu só conduzir, que vai dar tudo certo. Espero. Vamos lá. Desculpa. Vamos lá. Comissão, primeiro, os pareceres da comissão de financiamento, que consideraram favoráveis. Então, financiamento que considerou favorável. Quem vota por favorável, manifeste-se. Os demais permaneçam como estão. Quem vota favorável, a parecer favorável. Ninguém, só a Célia. Contrários, se manifestem na sala aqui, presencial. Todo mundo. Pessoal que está no online, contrários, se manifestem, por favor. Pode ser pela mãozinha. Obrigado, Suzane. Só sabendo que financeiramente a gente não se abstém a nada, né? Porque é um outro viés de análise, né? Mas, enfim, como uma coisa depende da outra. Sim. Pode clicar na mãozinha ali, quem estiver na reunião, por favor. Isso, gente. Vou clicar na mãozinha aqui também. Não, a fila não. Não tenho áudio, não tenho vídeo. Então temos votação não favorável. AFA,
A PAI está no conselho? A PAI, a PASF, DISO, administração, assistência, CREAS, Paraná, Guarda-Mirim, Sociedade Civil, Senhora Aparecida. A Ana Schneider é Foz Habita. Foz Habita, obrigado. E é isso. Abstenções. Os demais que não se manifestaram. O outro parecer. Quem vota favorável ao parecer contrário da Comissão de Políticas, se manifeste, por favor. Favoráveis ao parecer contrário da Comissão de Políticas. Na sala, mesma coisa. Virtual, administração, a PAI, educação, AFA, a PASF, a Aline e a Patrícia, que eu não lembro de quais são. Obrigado. Quem vota contrário ao parecer contrário da Comissão de Políticas? Somente a Célia? A Célia está se abstendo. Ou vai se abster, Célia, nos dois? Vai se abster? Então, a abstenção da Célia nos dois. Então, nos 3 itens de pauta que nós temos, votado, então, pela contrariedade à aprovação do plano de aplicação e planos de trabalho da Caritas nos itens, nas emendas 98, 144 e 5, todas de 2024. Está lá. Passamos, Valtenir. Só para registro, senhor presidente, vou anotar na ata, então, que teve um voto aprovado por maioria ou reprovado por maioria com um voto divergente, então. Foi o que eu entendi? Ou o voto foi de abstenção? A Caritas vai fazer abstenção. Os demais que votaram pela aprovação ou pela reprovação. Então, vou registrar dessa forma. Obrigado. Obrigado. Item 9. Parecer da Comissão de Avaliação e Inscrição sobre solicitação de inscrição como entidade de organização de defesa e garantia de direito exclusivo ou preponderante da assistência social da organização Famílias Unidas pela Trissomia 21. Comissão. Eu vou ler. Valtenir. O nosso jogador que vai ler. Franklin. Você pode abrir aquele arquivo, Valtenir, o relatório? Tá, os 2 pareceres lá. Mais abaixo, mais abaixo. Aí. O item 2, né? Aí, ok. Vamos à leitura, então. Recebemos o e-mail da Associação Famílias Unidas pela Trissomia 21 com o seguinte assunto: encaminhamento de requerimento de inscrição como entidade de assistência social. E ao analisar a documentação, o CNPJ não tem predominância principal ou secundária como entidade relacionada à política da assistência social, assim como o endereço do CNPJ não condiz com o da execução do serviço. Seu estatuto traz em sua redação a cobrança de mensalidade por parte de seus associados, não demonstra com clareza o serviço prestado e nem a quem é destinado. Não possui plano de ação, ata de formação da diretoria atualizada, certificado de licenciamento do Corpo de Bombeiros, licença da Vigilância Sanitária, alvará de funcionamento municipal. Portanto, não enquadra-se nos serviços prestados descritos por lei? Não. Portanto, não enquadra-se nos serviços prestados descritos na Tipificação Nacional de Serviços de Assistência Social,
esta comissão indefere a solicitação em questão. Perguntas? Aos conselheiros para a manifestação. Não havendo, favoráveis ao parecer de indeferimento, permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado. Item 10 da pauta, parecer da comissão sobre solicitação da organização Associação Poço de Jacó. Vamos à leitura. Recebemos um e-mail da Associação Poço de Jacó solicitando inscrição como entidade ou organização de atendimento exclusivo preponderante da assistência social. Porém, não encaminharam o plano de ação e relatório das atividades conforme a Resolução 76 de 21. Lembramos que as solicitações sobre registro nesse conselho podem ser ligadas a qualquer momento, desde que estejam em consonância com a Tipificação Nacional do Serviço da Assistência Social. Mediante o exposto, essa comissão está impossibilitada de analisar a solicitação e emite o parecer desfavorável. Obrigado. Considerações? Não havendo, favoráveis ao parecer desfavorável, permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Aprovado. Obrigado, Franklin. Vencemos a nossa pauta, passamos ali agora aos nossos informes, relatórios, na verdade, relatos de representantes do CMAS em eventos. Alguém do CMS? Não havendo informes. Valtanir? Eu quero informar que o termo adequado é inscrição no CMAS desde 2014. Então, não é registro no CMAS, pode ser em outro conselho. Só para não dar a mão para depois os outros ficar batendo aí. Muito bem lembrado. Inscrição e não registro. Lembraremos. Depois você bate na nossa mão de novo. Mais algum informe? Não havendo, dou para encerrada a reunião. Agradeço a presença de todos e todas. Suzane? Não? Nada. Então, até a nossa próxima reunião, gente. Obrigado. Até mais.